O que significa tomar a sua cruz? A maioria das pessoas interpreta isso como tendo que aguentar as coisas ruins que surgem em sua vida, se é que pensam nisso. Olhemos para Mateus 16, 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome o sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Eu declaro a vós, eu declaro a você que a cruz é um instrumento de morte. Não está apenas sofrendo provas aqui na terra. A cruz significa literalmente a nossa morte. Então, o que significa morrer? Para mim, isso significa que, ao assumir esse compromisso com Deus, eu entrego em Suas mãos tudo o que importa para mim. Tudo pertence a Ele. No momento em que eu faço isso, eu sei que Satanás pode pedir a Deus, e assim como no caso de Jó, o Pai pode conceder sua petição. Para mim, morrer diariamente significa que vou literalmente, dia a dia, perder tudo que eu amo na face dessa terra. Deus nem sempre exige isso de todos, mas a maioria das pessoas simplesmente não está dispostas a assumir esse tipo de compromisso. Eles não estão dispostos a tomar a sua cruz. Uma vez que fomos comprados por Cristo, nós tornamos párias nessa terra e passa a existir uma barreira entre nós e as coisas aqui da terra. Dois pontinhos, Jesus, Cristo. Nada aqui na terra nos pertence. Isso é muito doloroso. A cruz é provavelmente a forma mais dolorosa para se morrer. Então, o que estamos fazendo é nos comprometendo com uma vida de dor. Tomar a nossa cruz todos os dias é doloroso. É simples assim. Essa não é a forma que a maioria das pessoas gostariam de apresentar o Evangelho, mas é a forma como Jesus apresentou. Deixe-me esclarecer outra coisa. Você não pode fazer o trabalho da cruz, apenas Deus pode fazer isso. Em outras palavras, essas pessoas que se autoflagelam pensam, pensando que essa é o caminho da cruz, estão completamente enganadas. Nós somos servos, nós simplesmente obedecemos aos mandamentos de nosso mestre. Nós não decidimos qual sofrimento devemos enfrentar. Eu sugiro que todos que estejam assumindo um compromisso com o Senhor, que sentem e peguem uma folha de papel, anote todas as áreas da sua vida que você consegue imaginar. Coisas como educação, carreira, quem serão seus amigos, se é que você vai ter amigos, o que vai acontecer com a sua família, o que vai acontecer com o seu corpo físico, aonde e como você vai viver, o que vai acontecer com a sua reputação, se você vai ter dinheiro, etc. Esse não é um compromisso fácil de ser assumido. Assim que você assumir um compromisso desses, você será testado e colocado à prova. Você não vai crescer em fé se não assumir um compromisso. No entanto, fé é um presente puro de Deus, para que você possa assumir esse compromisso. Esses dois estão entranhamente interligados. E quanto mais você permanece nesse compromisso durante esses testes, estou convencido de que Deus vai lhes dando cada vez mais fé em seu caminho. Sua fé cresce e se fortalece. Fé significa dizer: eu assumo esse compromisso, eu aceito esse contrato, eu vou permanecer nele. Você não pode permitir que as dúvidas de Satanás com relação ao seu compromisso permaneçam em sua mente. Você deve lançar fora imediatamente todas as dúvidas.
Enquanto passa por testes e provações, você deve entender que tudo que acontece aqui no mundo físico tem efeito no mundo espiritual. Para cada vez que Satanás diz, eu quero os pais desse garoto, por exemplo, e o pai diz, tudo bem, você pode tomá-los. Isso se refere à morte física. Satanás não pode tocar suas almas. E eu ainda continuar servindo o Senhor, então uma vitória foi conquistada no mundo espiritual, que fez recuar as forças espirituais das trevas, para que mais almas possam vir a Jesus Cristo. Sempre existe uma consequência no mundo espiritual. Nós não temos ideia do que acontece no mundo espiritual por causa da derrota de Satanás, no caso de Jó. Jó perdeu tudo de uma só vez. Quando tudo é levado no mesmo dia, trata-se claramente de um ato sobrenatural. Satanás normalmente não opera dessa maneira em nossas vidas. Ele tira algumas coisas daqui, um ente querido ali. Quando você começa a se recuperar da dor, ele levanta mais um embora. Ele leva mais um embora. Ele é um especialista na arte de causar agonia. Enquanto você permanecer firme, independente das circunstâncias, e continuar servindo a Deus, entenda que isso literalmente faz parte da sua morte física, como resultado de carregar diariamente sua cruz e ser odiado nesse mundo. Estamos literalmente vivendo nossa morte a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo, porque nossa vida agora estão estabelecidas no mundo espiritual e nós temos vida eterna através de nossa alma e nossos corpos espirituais. Mas essa existência física está agora morrendo para nós. É por isso que, no momento em que se torna salvo, você está em guerra contra Satanás. Não existe outra opção. Enquanto você se mantiver firme servindo a Deus, independentemente das circunstâncias, entenda que isso faz parte, literalmente, de sua morte como resultado de carregar diariamente a sua cruz e ser um alien odiado neste mundo. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, passamos a viver uma vida de morte, porque a mesma fica estabelecida no campo espiritual. E passamos a ter a vida eterna em nossas almas e corpos espirituais. Mas a existência física no todo se torna morte. Isso é porque no instante em que você se torna um salvo, passa também a fazer parte da guerra contra Satanás. Não há outra escolha. Como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. 2 Coríntios 6, 9. As pessoas dirão: você está sendo muito dura. Deus disse em Isaías: porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. O fato é que Deus é Deus. Não podemos questioná-lo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. João 6, 60 e 66. O que acontece com Jó? Depois de todo esse sofrimento, o que realmente acontece com ele? No meio de toda essa aflição, Jó teve a oportunidade de vislumbrar a Deus, e imediatamente após isso, nada mais importava. Assim que Jó vislumbrou Deus, ele já não se importava com o que mais pudesse lhe acontecer. No livro de Apocalipse, onde diz que o Pai vai remover cada lágrima do nosso rosto, eu sei, por experiência própria, que quando vislumbramos a Deus, absolutamente nada mais importa. É algo incrível. O próprio Deus é imensamente maravilhoso e maior do que podemos imaginar. Deus é puro,
poder, puro amor, pura justiça, pura santidade, pura grandeza, pura beleza. Com um só relance dele, nossos relacionamentos e tudo que mais amamos se torna insignificante. Nada que nos pertence importa mais, uma vez que vislumbramos a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, do 1 ao 6. Perceba que aqui Jó fala, como com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículos 5 e 6. Jó não tinha nada do que se arrepender. O começo do livro deixa claro que ele não havia pecado. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 22. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó 2:10. Porém, no momento em que Jó vislumbrou a Deus como de fato ele é, nada mais importava. Simplesmente já não era mais importante. A minha oração é para que Deus se revele como somente ele é capaz, tanto para mim quanto para as pessoas que estão lendo este livro. Nós não poderíamos receber uma bênção maior do que isso. O Senhor convoca diversas pessoas para os mais variados tipos de serviço, mas todos nós seremos algum dia violentamente atacados por Satanás. Quando esse dia chegar, devemos estar preparados para lutar. Se lutarmos e se continuarmos até o fim, Jesus vai nos dar aquela coroa da vida. E teremos a indescritível bênção de ver Deus como Ele é, em toda a sua glória. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 2, do 1, 3 e 4. Deus abençoe. Amém.